Bom, gente, como algumas pessoas ficaram com dúvida naquela atividade de ontem, eu vou retomar só um pouquinho, porque aí vocês fazem outro exercício na mesma perspectiva daquele, tá bom? Vejam só. Digamos que eu tenha o número raiz quadrada de 17. Bom, eu não sei qual é a raiz quadrada de 17, não é uma raiz quadrada exata. Raiz quadrada exata apenas dos quadrados perfeitos. E quais são os quadrados perfeitos? 9, 16, 25. Por quê? Porque eu consigo fazer este quadrado perfeito com a multiplicação de dois números iguais. Por exemplo, 17, eu não tenho nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 17. 9, a raiz quadrada é 3, porque 3 vezes 3, 9. Então, vejam só. Mas a raiz quadrada de 17, eu sei que vai estar entre o resultado da raiz quadrada de 16 e o resultado da raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 16 é 4 e de 25 é 5. Logo, a raiz quadrada de 17 será 4, alguma coisa. Eu posso até colocar um tracinho aqui, mostrando que tem alguns números aqui, tá? Ou a reticências, quando eu tenho um número infinito. Mas a única coisa que vocês precisam fazer é isso aqui, tá? Só isso que eu fiz, tá bom? Eu não quero saber quais são as representações decimais após a vírgula, certo? Quais são os números após a vírgula. Se eu tenho, por exemplo, o número raiz quadrada de 31, eu sei que essa raiz quadrada, olha, o número 31 está entre a raiz quadrada de 25 e entre a raiz quadrada de 36. Por que 25 e 36, professora? Porque 25 é o número mais próximo de 31 antes, que tem uma raiz quadrada exata, que é o 5. E o 36 é o número mais próximo de 31, que vem após, que tem uma raiz quadrada exata. Logo, a raiz quadrada de 31 vai ser 5, alguma coisa. Pronto, respondido, tá? Virão mais algumas questões neste sentido e eu quero que vocês respondam me mostrando isso, me mostrando que vocês sabem o que é um quadrado perfeito, tá? Bom, mas vejam só. Raiz quadrada, né? Eu tenho um índice igual a 2. Esse 2, né? Eu não preciso colocar. Se eu tiver uma raiz assim, eu já sei que é uma raiz quadrada. Olha só, se eu tenho isso aqui, eu não falo 5 ao quadrado? Pronto. Raiz quadrada, certo? Isso quer dizer que é elevado ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 9, vocês já sabem que é 3, porque 3 ao quadrado vai dar igual a 9. Agora, tem outras situações. Tem, por exemplo, raiz cúbica. Alguns números têm raiz cúbica. Um exemplo é o 8. O 8, ele não tem raiz quadrada exata, mas ele tem raiz cúbica exata, que é um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Qual seria esse número? Vamos ver. 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8.
Então, a raiz cúbica de 8 é 2, tá? A resposta é apenas 2. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, tá certo? Aqui, a explicação por quê. Da mesma forma, eu tenho... São apenas exemplos, certo, pessoal? Eu tenho vários desse tipo. Eu tenho raiz quarta. Por exemplo, vamos ver um número que tem a raiz quarta, 16. Qual a raiz quarta de 16? Vamos pensar. Um número que multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16. Eu consigo pensar no 2 novamente, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Ó, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, a raiz quarta de 16 é 2. Por que 2? Porque multiplicado por ele mesmo 4 vezes dá 16. Professora, mas é igual? É igual, não tem problema, porque aqui é a raiz cúbica de 8 e aqui é a raiz quarta de 16. Não é a mesma coisa, tá certo? Pronto, pessoal, vamos responder a tarefa que vai ser enviada no WhatsApp.